vamos ter um panorama do que é o Brasil, né? Logo após, antes da grande greve geral e também pré-revoluções, né? Paulistas e revoluções gaúchas e também da Revolução de 1930. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil ele está passando por um projeto, por uma nova construção de imagem. Até porque nós tínhamos aqui um projeto monárquico e esse projeto monárquico ele primeiro passou a República primeiro passou pelaquela fase de consolidação com os marechais de ferro. Agora a gente tem uma tentativa de crescimento econômico, mas a gente também tem que buscar uma identidade. E vai ser atribuído à monarquia do Brasil uma herança de muita pobreza e escravidão. E isso, de alguma maneira, tem que ser combatido, segundo a mentalidade daquela época. E a melhor maneira de combater isso é através da modernização e do desenvolvimento industrial. Esse vai ser o pensamento das elites do Brasil nesse momento. Como que vai funcionar isso? A primeira coisa que a gente vai ter que teremos que fazer é incentivar a indústria. Mas esse incentivo da indústria vai trazer bastante gente estrangeira para cá, para o Brasil. E isso vai fazer parte de uma coisa chamada projeto civilizador. Esse projeto civilizador, eu coloquei aqui para vocês 3 pontos que vão ser trabalhados nele, como o branqueamento, a higienização, né, que são aquela construção dos bairros modernos com estradas largas, ruas largas, e também a lei de vadiagem. Essa lei de vadiagem ela ia lá e prendia pobres, prendia quem não trabalhava e não deixava esses grupos, né, se concentrarem na rua. Então era assim. A gente agora queria formar um novo Brasil. Para a gente conseguir constituir esse novo Brasil, a gente tinha que ter uma mão de obra branca, uma mão de obra estrangeira. E nós íamos, de alguma maneira, abandonar aquelas pessoas que foram libertas aí numa lei que agora a gente pode colocar aí com um pouco mais de 20 ou 30 anos, que foi a Lei Áurea. Então, gente, e a higienização, se a gente for ver também nesse processo de demolição dos cortiços do Rio de Janeiro, né, essas pessoas acabam ocupando os territórios mais distantes, né, ocupando os territórios mais ao norte da nossa capital, que era o Rio na época, porque a Zona Sul, né, e o centro vai ficar reservado para quem é rico. E o pessoal mais pobre ou vai ter sua casinha, né, em bairros operários ali, ou vai morar praticamente nas favelas, que é o que vai surgir. E assim, era necessário comprovar um emprego, comprovar algumas coisas que senão você poderia ser preso. Só que essa mão de obra branca, ela traz com ela novas ideias também. Ideias que estão rolando já dentro da Europa, como o anarcossindicalismo, o comunismo. E dentro do Brasil, a gente quis implantar a indústria, só que a gente implantou em um modelo que é um pouquinho que se assemelha bastante, né, com o que a gente tinha na Europa lá no século XVIII. E aqui a gente já está falando do século XX. Ou seja, longas jornadas de trabalho, mulheres trabalhando, o trabalho exaustivo, falta de condições para essas pessoas terem onde morar, salários baixos, e isso acabou fomentando um sentimento de greve que já existia em outros lugares. E lógico que nesse que a gente teve ali a Primeira Guerra Mundial, onde o Brasil ele vai conseguir se industrializar através da parceria com os Estados Unidos, mas além disso, gente, nós vamos ter também o movimento na Rússia, que é a Revolução Russa, rolando muito forte. E aqui no Brasil a gente vai ter uma primeira greve geral. Essa greve geral, gente, que é o nome, a Greve Geral de 1917, é... essa foi a grande greve que a gente teve aqui no Brasil. Ela durou 30 dias. Os operários em greves eles estavam concentrados em São Paulo, mas articulados com greves que ocorreram também no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Deixaram clara as pautas, né, que eles precisavam da paralisação e abriram um espaço das fábricas ocupados para negociações. Muitos foram presos e as manifestações foram reprimidas, mas a greve se manteve de pé até o final e algumas reivindicações foram adotadas. Até aqui, ó, a fotinha em preto e branco que a gente está tendo é uma foto dessa greve, né, que ocorreu. E essa greve abriu também abertura para o espaço de discussão política. Por exemplo, nós vamos ter a fundação do PCB, do Partido Comunista
brasileiro, né, ou Partido Comunista do Brasil, em 1922, ok? É, e na década de 20, a gente vai ter também algumas confusões. Primeiro, confusões que vão anteceder, né? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que período para acontecer confusão no Brasil é sempre período de eleição. E nós vamos ter agora uma eleição muito bem definida e um pouquinho controversa. A eleição de 1917, ela vai ter a vitória, né, do Rodrigues Alves. Esse Rodrigues Alves, gente, ele vai vencer, né? Mas só que dá uma olhada, em 1918, quando ele assumiria como presidente, ele acaba falecendo e ele vai falecer da pandemia que a gente teve aqui no século XX, que foi a gripe espanhola. Não tem as histórias do carnaval que não existiu em 1918 e só vai existir depois, em 1919, que foi o maior carnaval do Rio de Janeiro? Dá um pouquinho por conta disso. Outra coisa também, né, o vice dele chega a assumir a presidência, o Delfim Moreira, só que já na Constituição daquela época diz, né, que se o presidente morresse antes dos 2 anos de mandato, ele tinha que convocar novas eleições. E aí o que vai acontecer? O Rui Barbosa novamente ele se candidata. O Rui Barbosa, gente, ele tem uma ideia de acabar com aquela ideia de governo militar que estava ocorrendo, que tinha um monte de militar dentro do governo. E ele era inteligentíssimo, um dos grandes intelectuais do Brasil, e ele vai concorrer aí contra o Epitácio Pessoa, que faz parte da lógica da política do café com leite. O Epitácio Pessoa vai vencer, e quando ele vence, a primeira atitude. Lembrando que Epitácio Pessoa, gente, ele faz parte daquela família de paraibanos muito famosa do. Que a gente já tem o João Pessoa, o José Pessoa, que são pessoas que são bem importantes por conta da política externa e das políticas militares que a gente vai ter aqui no Brasil, tá? O governo do Epitácio Pessoa, a primeira coisa que ele faz vai ser trocar toda a base ministerial, que era ocupada apenas por militares. Ele vai voltar um pouquinho a atenção dele para a seca lá no Nordeste, tá? Lembrando que a gente já teve ali a seca de 1915, teve algumas revoltas, então assim, a tragédia da seca existe há muito tempo no Nordeste, né? E ele vai voltar um pouquinho para isso. Ele vai abrir bastante as portas para importação e ele também vai começar a criar as primeiras leis anti-greve, anti-anarquismo. Por quê? Para conseguir manter no controle. E ele vai ter uma aproximação muito grande com o governo dos Estados Unidos, tentando aí trazer aquele modelo de vida, o American Way of Life, né, que a gente fala bastante. Só que uma coisa que é legal aqui, né? O Brasil, nesse momento, ele não está passando por nenhuma crise. A gente vai estar bastante beneficiado por conta da política da borracha que a gente tem lá em cima no norte e também por conta dessa aproximação. Só que chega às eleições de 1922, né? E as eleições de 1922 vão ocorrer da seguinte maneira: Epitácio Pessoa está no poder, ele vai indicar, logicamente, um paulista, né? Que é o Arthur Bernardes, que vai favorecer ali a, a política do café com leite. E nós vamos ter agora uma nova aliança sendo formada, que é uma aliança que é a Reação Republicana, que vai ter na frente dela o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Rio de Janeiro e Pernambuco. Eles vão lançar o Nilo Peçanha. Lembrando que o Nilo Peçanha ele já tinha sido candidato há um tempo, ele foi presidente há um tempo atrás, né? E vão lançar ele novamente. A primeira coisa que vai acontecer aqui nessas eleições é a primeira vez que a gente vai ouvir falar de fake news nas eleições, né? Porque é exatamente isso que vai acontecer. Num jornal chamado Carta da Manhã, vai ser. Vão levar uma. Vão publicar uma carta. Aliás, no jornal Correio da Manhã vão publicar uma carta que vai ser atribuída ao Arthur Bernardes, na qual ele criticava a corrupção e os atos imorais. E nisso ele criticava também o general Hermes da Fonseca, chamando ele de sargentão sem compostura. Depois, gente, vai ser comprovada que essas cartas elas eram falsas, tá? Mas nisso daí vai gerar uma grande revolta. O Hermes da Fonseca vai ficar revoltadíssimo. E nisso, o que vai acontecer, né? O... A gente vai precisar ter uma alteração lá em Pernambuco do governador, né, do representante a governador. E nisso, né, foi feita uma intervenção. O Hermes da Fonseca ele vai criticar duramente o presidente, né, o Epitácio Pessoa, e o Epitácio Pessoa, né,
que, se a gente for ver ali de Nordeste, ele entendia, ele vai pegar e vai pedir para fazer o fechamento para provocar o Hermes da Fonseca do Clube Militar do Rio de Janeiro, em julho de 1922. Isso vai gerar mais revolta ainda. E associado a essas coisas que estavam acontecendo, essa rixa entre o atual presidente e o antigo vice-presidente aí, nós vamos criar um movimento chamado tenentismo, que vai ser praticamente formado por generais de baixa, por membros do exército de baixa patente.